Fim do monopólio da Globo no Brasileirão a partir de 2025. Entenda agora. Olá pessoal, estamos começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. E o tema das nossas análises hoje vai ser como fica a distribuição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro já a partir da edição de 2025. E maestro, para a gente falar desse tema, a gente tem que começar falando de uma longa tradição do monopólio da Rede Globo, que basicamente se confunde com a história do futebol brasileiro, principalmente nesse recorte mais moderno / contemporâneo. Celso, para falar em relação ao fim do monopólio da Globo, é preciso entender que se a gente puxar pela memória, a gente não se recorda da última vez que a Globo não transmitiu o Campeonato Brasileiro. Desses 5 anos que a gente acompanha o Campeonato Brasileiro. Não, exatamente, 10, 20, 30 anos, assim, você puxa assim, a Globo sempre passou, alguns canais passaram também, todos eles como parceiros da Globo, a Globo tendo os direitos da competição e sublicenciando os direitos, como aconteceu com a própria Record, que agora vai transmitir o campeonato em 2025. Que era uma forma da Globo, inclusive, diminuir o seu investimento. E de uma forma predatória. Sublicenciava e a Band, a Record, transmitiam jogos de acordo com o mesmo jogo, basicamente. O interesse da Globo. Era por isso que eu falei, uma forma predatória. Se estivesse passando lá Flamengo e Atlético Mineiro, era um bom jogo para passar na Band, sem dúvida. Só que o canal de maior audiência já estava passando aquilo ali. Como é que você ia ser levado ao outro? Tinha que ter uma audiência muito fiel para mudar. Tanto é que isso não durou tanto tempo, porque se fosse tão assim, teria até hoje alguém sublicenciando. Até a Band, que fez vários anos, não fez. Mas dessa vez será diferente. Porque ali era o monopólio da Globo. Os direitos eram todos da Globo e ela dava as cartas na mesa. Fazendo uma concessão, né? O negócio só vai ser do jeito que o jogo vai ser esse. O horário é esse. Muda só o horário que passa é esse. E agora... E só para deixar explicado, Cássio, esse monopólio da Globo vinha de um acordo histórico com o Clube dos 13 ou os próprios clubes diretamente, dependendo de que clube era esse, né? Porque durante um bom tempo desse Campeonato Brasileiro recente, essa era a estrutura dos contratos, né? Não é um monopólio que tenha lógica nessas relações comerciais. Né? Se for voltar muito no tempo, você vai lá para o Campeonato Brasileiro de 87, onde o módulo verde passou na Globo, e tem toda aquela questão da competição, não precisa entrar tanto nisso, mas o módulo amarelo acabou não fechando com a Globo e alguns jogos passaram no SBT. Uhum. Então ali, cada um... a Globo encerrou o contrato dela, é uma grande polêmica, que vai até a final do módulo verde, que tratou como naquele momento a final do Brasileiro, embora não fosse. A final do Brasileiro, de fato, com o quadrangular final, passou no SBT. Mas depois a Globo passou a ter todo o direito de transmissão desde então, com a negociação com o Clube dos 13, que realmente eram 13 clubes, aí vai em 97, amplia para 16, e vai em 99, chega a 20, e aí passou durante muito tempo, até que ele foi dissolvido mais ou menos em 2011. E aí é o que o Fred falou, em vez de ter aquela negociação coletiva, não era uma liga, era um grupo, era algo diferente. Posso fazer só mais uma observação aqui, mas para a gente seguir? Que talvez até fosse importante eu ter falado isso na apresentação, mas eu acho que aqui cabe bem também, que quando a gente fala do monopólio e da TV Globo, a gente fala justamente da transmissão da TV aberta, porque cada formato de transmissão do campeonato, ele é regido por contratos diferentes, muitas vezes, mas aqui a gente está falando estritamente da Globo e da transmissão dos jogos na TV aberta, né? Nesse caso, de 2025, sim, mas indo para o passado... Sim. Era geral, porque a Globo tinha também na TV fechada com o Sport TV e na TV no pay-per-view. Uma exceção foi em 99, quando alguns clubes que não eram do Clube dos 13 não fecharam na TV paga e os jogos passaram na ESPN Brasil. E na época tinha, hoje não tem mais não, era o ESPN 1, 2, 3, mas tinha ESPN e ESPN Brasil. Aí os jogos passaram na ESPN Brasil. E aquilo só durou aquilo, aí depois teve a Copa João Avelange de 2000, mas quando voltou o Brasileiro de 2001, voltou já a ser tudo da Globo. Todo mundo, Sport TV, Premiere e tal. E aí seguiu durante muito tempo. Com o Clube dos 13. Quem não era do Clube dos 13 passou a... O Clube dos 13 tem os níveis, né, de cota, e quem não era do Clube dos 13 era o nível abaixo do piso do Clube dos 13, naturalmente. E acabava se sujeitando, porque também a lei era diferente. A lei de transmissão no futebol brasileiro era o seguinte: você tem direito de transmissão com um acordo com os dois clubes sobre o jogo. Pense no campeonato de pontos corridos. Todo clube tem 19 jogos em casa, 19 fora. Mesmo nos seus jogos em casa,
você só conseguia negociar aqueles jogos se o visitante entrasse em acordo com você. O Atlético Paranaense, ele meio que é o principal personagem dissonante nesse caso, e talvez para exemplificar, né? Que ele, eu não quero vender a transmissão do meu jogo, então não vai passar. Ele fez isso no Premier, que passou algum tempo, achava que não era válido, mas o ponto que eu ia trazer, Celso, exatamente, é que como o Clube dos 13 já abarcava quase todo mundo do campeonato, se alguém que não fosse do Clube dos 13 não entrasse naquele contrato, ele não teria nenhuma transmissão. Nenhuma transmissão, zero. Porque ele tinha que ser, o outro lado tinha que topar. Era assim. Aí corta para 2021. Foi sancionada a Lei do Mandante, onde o direito de transmissão passa a ser total do mandante da partida. Isso é muito mais lógico, inclusive, né? É lógico depois de... Mas assim, não é muito regra no mundo, não. Assim, não existe um... Certo. Mas ali, a lei do mandante, ela... Pavimenta. Abre a porta. Certo. Abre a porta não. Ela derrubou muros, assim. Foi muito mais do que isso, assim. Foi só a porta. Porque mudou completamente. Porque se você volta lá pro passado... Eu tratei como a chave, Cássio tratou como um trator. Foi um trator. Porque se você volta lá pro passado, o clube que entrou no Brasileiro dos pontos corridos ali em 2003, 2004... Ele era refém do sistema. Era refém. E nesse momento eu tenho 19 jogos para vender. E pense que ele tem 19 jogos, ele tem um jogo contra o Flamengo em casa. Um contra o Corinthians e pronto. E aí 2021 abriu esse muro que o Fred falou, só que os direitos de transmissão do Brasil já estavam assinados. De 19 até 24. Então naquele momento, já que aqui era 20, teriam pelo menos 4 edições, já que o Campeonato Brasileiro de 21 nem tinha começado, ou seja, teria 21, 22, 23 e 24, com o modelo já assinado. Não faria diferença para o Brasil, para vários estaduais já começaram. Isso quer dizer, a gente começou a ver esse debate no Campeonato Carioca, no Campeonato Paranaense, no Campeonato inclusive Paulista, começa com o Flamengo, né? No stream. Sim. Na verdade, o Celso falou da lei do mandante que modificou o Atlético, mas quem motivou, acabou sendo na base foi o Flamengo. Foi um grande... Dentro do Campeonato Carioca. Dentro do Campeonato Carioca. Certo. Que a regra vale para tudo, né? Assim, não vale só para o Campeonato Carioca, ela vale para qualquer competição. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exatamente. E aí corta para o surgimento das ligas. Primeiro havia uma ideia de ter uma liga única, né? Única. E aí para não falar tudo de uma vez, mas dizendo assim, a liga, como a gente vai explicar daqui a pouquinho, ela vai ter duas ligas, não são nem dissidências, porque dissidência seria algo que sai de uma liga só. Nunca existe uma liga só. Na verdade, surgiram paralelamente ligas diferentes. Não são dissidentes, são ligas paralelas. E aí cada um negocia. Então, na hora que a lei do mandante vai finalmente entrar em vigor para o Campeonato Brasileiro, e a liga não era uma liga só, eram duas ligas, meio que se esperava que fosse chegar como se chegou agora. E acabou fazendo que, durante esse processo, tivessem as vira-casacas de liga. O cara começa uma liga, foi para outra. E aí mudou muito o cenário que a gente chega agora, que é o Campeonato Brasileiro de 2025, que nesse momento, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não sei exatamente onde o seu time vai passar. Não, a gente sabe, tô brincando, mas eu digo, o sentido ele em casa vai passar numa emissora, ok. Fora de casa você precisa esperar toda a tabela para saber quantos jogos ele vai ter. Porque ele pode ser tanto da sua própria liga, um time da sua própria liga, como da outra liga. Então vai ter essa distribuição agora, mas a TV aberta, nessa gravação que a gente está tendo aqui, já está definida. Porque não tinha tido antes, a Libra foi a primeira a assinar, como a LFU, que é a Liga Forte União, também assinou, então, para 2025, Celso. Para dar um exemplo, se fosse essa configuração atual, né, com esses 20 clubes na Série A e os 20 da Série B, a gente teria 152 jogos passando na Globo, com a Libra, e 228 jogos passando na Liga Forte União. Se você somar, dá 380. São as 380 partidas do Campeonato Brasileiro, porque é fácil de entender. Todos os jogos em casa daquele time fazem parte da liga da qual ele faz parte. O Flamengo faz parte da Libra, para dar um exemplo. O Corinthians era da Libra, mas acabou mudando e foi para a Liga Forte União. Foi inclusive a última entrada. Foi a locomotiva, inclusive, desse bloco aí, né? Passou a ser a locomotiva. Mas aí o Vasco tá na LFU. O Vasco o Vasco começou ali na dúvida, foi para a LFU. O São Paulo foi para a Libra, o Palmeiras foi para a Libra. No Nordeste, Bahia e Vitória são da Libra. Fortaleza, Ceará e Sport são da LFU. Então, a gente está falando aqui, não são de times, Celso, só da primeira divisão. A LFU hoje, por exemplo, tem 32 clubes, porque a lógica é a seguinte: você tem que fazer parte da sua liga clubes que
daqui a 2 anos podem estar na primeira divisão, Sim, ou na sim. segunda, porque a gente tá focando em primeira divisão, mas a ideia dessas ligas é negociar também os contratos da Série B. Série C ainda não, mas da Série B. Então, esses clubes, você precisa ter um potencial, o Remo, que subiu da Série C para a Série B. E se esse Remo for, daqui a alguns anos, bater na primeira divisão, você já tem aquela garantia daquele contrato, então é assim que esses clubes vão fazendo, mesmo com clubes que você não enxerga com tanto potencial, mas você vai tendo, nessa linha, a LFU tem 32 clubes. E essa configuração, hoje, se o Brasileiro de 24 já estivesse valendo esse contrato, seriam 12 da LFU e 8 da Libra. Não mudaria a transmissão do jogo por rodada, porque na TV aberta é um jogo por rodada. Perguntar. A gente passa a ter, hoje, no cenário de 2024, a Globo transmite 38 jogos. Isso, 38. Um jogo por rodada. O público, em geral, vai ganhar mais 38 jogos. Exatamente. Porque a Record entra com o direito de transmitir também um jogo por rodada. Nunca será o mesmo jogo, porque, já está explicado aqui, cada um tem os seus mandantes. Mas a gente está falando desse universo da TV aberta, que vai passar de 38 para 76 jogos. Mas, mesmo que a LFU fique com 14 e a Libra com 6, em toda a rodada a Globo vai ter o direito dela de um dos 6 serem mandantes e transmitir pelo menos um. Aí você pode falar, então qual é a diferença? A diferença, na hora que você vai falar na liga, eu vou dar um exemplo, nem todo mundo, o mundo não gira assim nesse caso, para não parecer que está sendo o universo e o Flamengo é o sol, né? É claro que é a maior torcida e tudo, mas eu estou dando mas é um exemplo. O Flamengo é o exemplo obrigatório. Mas é um exemplo obrigatório, mas só para... Nesse momento, o Flamengo é da Libra, certo? Sim. E a outra tem 12. Qual é a diferença então, já que tu vai ter um jogo? Perceba que o outro lado não tem 12. Então o outro lado tem 12 jogos do Flamengo. Mesmo sem pagar nenhum centavo ao Flamengo. Então assim, toda a rodada vai ser Sport Flamengo, Fortaleza e Flamengo, Botafogo e Flamengo, Ceará e Flamengo. Todo mundo que for assim, ele não tem 19, pode fazer isso. Sim. Porque a TV aberta vai escolher o jogo. E aí, nesse caso, por isso que é o fim do monopólio, nesse momento, a Globo não vai poder fazer nada. A CBF não vai poder fazer nada. O esporte, ninguém... Só, a TV aberta tem um jogo, o meu mandante é esse. Qual jogo você quer? Eu quero esse aqui. Mas não serão horários concorrentes, conflitantes, né? Não. E aí essa é uma parte boa pro público, no primeiro momento. Que que é boa ou ruim. O da Globo continua sendo horário clássico lá, 16 horas. Vira uma lógica minimamente semelhante com o que a gente tem na NFL, por exemplo. Né? Que o Sunday Night é de uma emissora, o Monday Night é de outra emissora. É porque pra cá todo mundo passa ESPN, o melhor exemplo. É o melhor exemplo de como é a NFL para os Estados Unidos. Isso, porque pra gente passa tudo na ESPN. Mas nos Estados Unidos, cada emissora tá passando um jogo daquele ali, né? Isso, exatamente. E tem os apresentadores, tem a vinheta de abertura, tem a música. Seria muito boa se essa cultura se estabelecesse. Porque aí você teria tipo assim, ó, vamos chamar de Super Domingo de Futebol, é o jogo das 4 horas da Globo. Mas aí Eu acho que tem a chance de acontecer isso que o Fred falou, Celso. Porque, veja, a Globo não abriu mão de 16 horas do domingo. É um horário clássico. Absolutamente clássico. E é hoje, porque no passado era 17 horas. Não sei se era 17, mas não é 16 horas hoje. A Record poderia ter ido para esse horário. Eu achei mais inteligente dizer, não, eu quero outro horário. Muito melhor. E aí, e isso já é inclusive um exemplo do que a Globo não pode fazer nada. Eu quero 16h30, a Globo não, 16h30 tá passando o Luciano Huck. O problema é seu. O problema é do Luciano Huck. O problema é do Luciano Huck. Então assim, aí a Record escolheu 16h30 de domingo. E poderia ter sido 18. Ela disse, não, 18 o jogo tá terminando. Disse, meia hora para terminar o jogo. Faltou luz no estádio, beleza, mas meia hora acabou o jogo e ter a transferência de audiência. 18h30, né? Esse 18... Pro domingo a Record quer 18h30. Ela não é 18, porque essa meia horinha já é para não ter risco de Deixa eu fazer uma pergunta, Cássio. A gente falou aqui em 38 jogos transmitidos pela Globo, mas na verdade são 38 faixas de horário. Porque um jogo pode estar passando 3, né? Como é hoje porque a Globo tem o direito... Normalmente ela faz 2, mas ela pode fazer até 3. Que é um São Paulo pro Rio. São Paulo, Rio e o geral. E o geral. Tá, o geral não é que seja nacional, não. Normalmente o nacional é São Paulo ou Rio, mas um domingo ela dá Minas Gerais, um domingo ela dá Bahia, né? E assim teve muito no Cearense, por exemplo. Muito ela vai distribuindo, Fortaleza esse ano. Vai distribuindo para os estados. A Record também pode adotar o mesmo sistema.
Fred, eu não vou garantir, porque aí é uma questão contratual que a Record ainda nos pronunciou se ela poderia fazer isso, em tese. A gente tem um entendimento de como é o contrato da Globo. Como são novos contratos, eu não tenho a precisão se isso valeria para o novo contrato. Porque a Globo pode fazer isso porque isso está no contrato. E mais do que isso, Cássio, talvez a gente tenha uma diminuição dessa oferta de jogos simultâneos. Por quê? Porque a Globo ela pode fazer isso, ela chega na tabela da CBF e faz aqui, ó, eu quero meus 3 jogos do domingo 16. Uhum. Domingo 16 horas, a Globo tem 3 jogos. É o que eu tô dizendo. Às vezes ela passa, só quer 2. Mas, muitas vezes, ela pode ter 3 jogos. Então, são 3 jogos na grade das 16. Se a gente pensar, a Globo quer 3 na grade das 16, a Record tem 3 na grade das 18h30, você está concentrando 6 jogos na metade. E aí você está destruindo não é nem muito bom TV isso. fechada, PPV. Então, há uma tendência, repito, a gente está fazendo isso aqui no momento que está quentíssimo, né? Da cisão. Tem uma maturação disso até abril de 2025. Possivelmente a gente vai ter uma mudança nessa cultura da Globo. Possível. De jogos para praça. Ou seja, voltar como eram anos 90. A diferença é que nos anos 90 tinha a proibição de praça. Sim. Era quando o jogo era no lugar, no lugar passava um filme. O estádio, o público do estádio, a renda é porque naquele momento a televisão dava dinheiro, a renda era pau a pau e na cabeça de muitos dirigentes era algo superior à TV. Isso ainda nos anos 90. Então, mas era um jogo. Era um jogo. Talvez volte para esse momento, mas hoje a TV aberta não tem mais bloqueio de praça, não. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para vocês. A gente já falou aqui, de certa forma, em como isso afeta a Globo, em como isso afeta a Record, em como isso afeta o público. A gente já falou aqui um pouco. E deixa eu entender, Maestro, como é que a gente prevê, como é que a gente antecipa que isso vai afetar os clubes? Qual o risco, por exemplo, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo sentir falta do monopólio da Globo? Tem esse cenário? Celso, o contrato que a Libra assinou, como eu já disse, faz o Flamengo, faz o São Paulo, faz o Palmeiras, foi assinado em 8 de março. Esse contrato já contemplou TV fechada e o Premier. Certo. O da LFU só contemplou a TV aberta, que foi com a Record. Pode também fechar com o Sport TV e com o Premier, e o Premier ser o pacote inteiro, como é hoje. Quase hoje, né? Porque o Atlético Paranaense não passa, como você falou, mas ser do jeito que é hoje. Mas o primeiro contrato já foi total. Nesse cenário, para afetar, tem que ver a parcela do público que vai consumir o Premier, para não ter acesso. Eu acho que é algo que já é muito presente. O contrato que ia até 2024, claro que tem a correção todos os anos, mas numa ordem de grandeza era R$1,5 bilhão assim, de reais. Obviamente esse dinheiro foi espalhado. A expectativa de ter feito isso tudo é para que o bolo total fosse muito maior. A gente não faz exatamente, na hora que juntar o bolo da Record, o bolo da Globo com os 3 contratos, os contratos que faltam da LFU e juntar isso tudo, na hora que a gente somar, a gente vai ver, vai dar mais do que a Globo pagava tudo. A expectativa é que pague mais. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver a distribuição. Se um está ganhando mais, outro para essa movimentação começou a ganhar menos. Mas em relação ao que você perguntou, é difícil responder nesse momento. Porque o processo está muito inicial. Ele está muito inicial. Eu não consigo antecipar dessa forma. E é importante, Celso, a gente já falou aqui, mas sempre ressaltar que esse debate é sobre a TV aberta. Cássio acabou de trazer isso. Vai ser um pouco mais profundo e a gente vai fazer aqui outro programa quando tiver um maior detalhamento, porque tem TV por assinatura, que é basicamente hoje Sport TV. Isso. Pay-per-view, que é do Grupo Globo também, que é o PFC, e streaming, que hoje a gente tem um novo personagem no mercado, que é a Cazé TV, por exemplo, que está... O Gold também, que passa a Série B. Que são personagens que podem entrar nesse mercado. Vão entrar, provavelmente. Então, para responder a sua pergunta, Celso, porque para mim tem a questão muito financeira, que caso foi direto, mas a questão da visibilidade. E eu me preocupo um pouco nessa guerra de TV aberta, que talvez acabe acontecendo a concentração maior dos clubes que geram mais audiência. A gente pode ter um retrocesso aí em concentração de transmissões. Por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul, quem está em Minas, quem está no Paraná, quem está em Pernambuco, na Bahia, no Ceará,
assiste o Flamengo jogar, assiste o Corinthians, mas a cada 3, 4 rodadas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos, assiste um time do seu estado. Sim. Pode ter certeza que a cada 3, 4, 5 rodadas, em Porto Alegre vai ter um jogo do Grêmio ou do Aquele Inter. geral que você Aquele falou, geral vai rodar, roda, né? e chega para eles, tá? Talvez nesse formato a Rode gente tenha... Rode menos. Agora, enquanto mandante, né, você vai ter o seu jogo... Né? Você tem o seu jogo com o Flamengo, com o Corinthians, mas fica mais clara uma questão de personagens principais e coadjuvantes. Não tem problema ser coadjuvante. Não tem problema ser coadjuvante. Mas, sobretudo, quando você ganha muito dinheiro por ser coadjuvante. Isso. Quem recebe o Flamengo está ganhando dinheiro com o Flamengo. Isso é natural. Tá? Mas uma outra questão para a gente aprofundar em breve, quando a gente tiver um conhecimento maior de como vai ficar a TV por assinatura, o Premiere, né? O Premiere, na verdade, é o PFC, né? O Pay-Per-View, que o Premiere é a empresa, né? O Pay-Per-View. Eu fui mais atrás ainda, eu fui pro PFC. E o stream, a gente vai entender um pouco melhor essa questão de visibilidade. Jogo na sombra na Série A não vai existir. Jamais. Nem na Série B. No caso, sem transmissão. Isso não. Quando a gente chama de sombra, é quando o jogo Fred, não tem transmissão. Esse temor de Fred, ele é muito correto. Mas eu acho que isso... Eu coloquei o cenário e Fred trouxe o temor, mas na prática eu acho que talvez não aconteça, porque ficaria muito saturado. É um pensamento muito fácil. Pô, é muito difícil. Quando os direitos que eu tenho, o Flamengo é o Flamengo na TV. Quando o Flamengo for visitante, o Flamengo é visitante. Então, vamos passar 38 jogos do Flamengo na aberta? Não. Então, eu acho que o mercado ficaria saturado e perceba que em muitas rodadas vão ter confrontos entre clubes da Liga. Aí, por exemplo, vai estar tendo uma rodada na LFU com Cruzeiro e Botafogo. Para a LFU, vai ignorar esse jogo, assim, seria um grande jogo, o Botafogo de repente campeão brasileiro, brigando para ser campeão brasileiro, o Cruzeiro bem, é aquele jogo... Mas como ela tem Cruzeiro e Botafogo sempre que quiser... Não tem sempre que quiser, tem naquele campeonato. Tem naquele campeonato. Naquele campeonato e como mandante. Ela vai ter sempre que quiser. Mas assim, então eu não acho que seja assim, obrigado, tem que botar os 12 jogos do Flamengo for visitante e os 12... Não vai ser, porque aí também vai por classificação, quem tá brigando por título, quem não tá... E eu acho que fica saturado e tem a questão também da visibilidade. Perceba que você está passando o seu clube, mas está passando o clube da outra liga também. Sim. Quantos a gente está desconsiderando que vão existir acordos comerciais feitos pela Liga? E que com os dois clubes de uma Liga dentro do campo, esses acordos poderão ser maiores. Assim, enquanto vai ser interessante estar exibindo metade, sempre, não só exibir, isso naturalmente vai exibir jogos de confrontos entre clubes de ligas diferentes. Mas como é que pode ser interessante fazer sempre isso? Em detrimento de jogos de grande apelo com dois membros da sua liga. Então acho que isso pode ser um fator, embora o temor seja muito justo. Bom, tem outro ponto aqui, mestre, que eu queria abordar, que é a questão de alguns clubes terem negociado 20% dos direitos de transmissão até 2050. E aí, nesse momento de transição, tem duas ligas, não é? Liga Brasileira Mais do que 2050, tá 50 anos. 50 anos, perdão. 2074. 2074, perfeito, por 50 anos. E aí, tem duas ligas. O carnê, a Bíblia. Mas o fato, quando tu achou que terminou, tá no meio. Tem o carnê aqui 2, o segundo bloco. Quando o cara segunda temporada do carnê. Quando o cara tiver em 2050, aí aquele acordo, faltam 24 anos ainda. Tem metade. Tem 24 anos aí para pagar. Mas aí eu queria justamente esmiuçar isso aqui um pouquinho mais, para que a audiência também entenda um pouco melhor, explicar que não são as duas ligas que negociaram dessa forma e como isso tá andando. Essa parte, vou tentar, tá? Porque realmente essa parte é chatinha. É o seguinte, a Libra, não, primeiro ponto, os clubes da Libra não fizeram isso. Certo. Foram os da LFU. Antes de fechar com a Record, isso foi em 2023, antes de fechar com a televisão. A televisão é você está negociando o seu direito de transmissão com uma empresa, com uma emissora. Agora, nesse caso, é a Liga buscando parceiros comerciais para investirem nela e passarem a dividir as receitas que eles vão obtendo mais à frente. No caso, com esse da Record. Então, buscar investidores. Investidores. Mas para investir, eu quero um percentual do seu produto, que no caso é o direito de propriedades comerciais de transmissão. Os clubes assinaram. O Corinthians, por exemplo, não estava, tá? O Corinthians, como eu falei há pouco, entrou em julho desse ano. O Corinthians não tinha feito parte desse processo. Mas para quem já estava na Liga, todos os clubes assinaram, foram uns 20 clubes que assinaram.
ou seja, nem todos assinaram, mas hoje tem 32, mas 20, os principais assinaram para vender 20% dos seus direitos de transmissão de cada temporada durante 50 anos. Então perceba, se um time ganha, de forma prática, se um time ganha 100 milhões de direitos de transmissão, o que é? Só vai ganhar 80. Vai ganhar 80 e o investidor ganhou 20. Aí você fala, pô, como é que o investidor ficou nessa? O investidor chegou com 2 bilhões e 600 milhões já captados. Para captados, eu vou comprar isso tudo. Obviamente, o investidor vai, na cabeça dele, vai tirar muito mais nesse. Vai lucrar. Vai lucrar. E assim é a vida. É assim a vida. Mas o que ele está fazendo é, ele está botando. É a essência do negócio. Do investidor. Eu tenho dinheiro agora para aportar no seu negócio. Quando esse negócio render frutos, aí você me devolve o percentual. É equivalente ao que eu na verdade, investi. É passar o resto da vida a devolver. Porque assim, a gente está falando de 50 anos, assim. A gente não vai ver o final desse contrato, não. Espero que eu veja. Fale por você. Mas. Talvez. Aí tem uma chance, a gente tem uma chance de assistir o final desse contrato, mas. Já sem entender muito. Já sem entender muito. Sem lembrar de quando começou. Então, né, é por aí. Mas é mais ou menos o filho explicando ali, não, mas esse dinheiro... Lembra não, papai? Os 3 eu acho difícil. Mas enfim, volta. Os três eu acho difícil. Mas vou voltando. Os 3 é difícil a gente chegar no fim da semana? Então vamos. Aí nisso, os clubes acertaram 20%. Como foi dado exemplo, você vai vender por 100, vai ganhar 20 e o investidor 80, o investidor 20, e ele, com o tempo, ele vai ter mais do que esses 2 bilhões. Mas, pô, querendo ou não, é na mão, tá, o dinheiro. O Fortaleza ganhou 80, o Sport recebeu 70, assim, cada um foi recebendo um valor lá, 60, 70, né? Time recebeu 100 milhões, mas não foi tudo. Aí quando foi agora, desde aquele momento estava parecendo estranho. Eu sempre achei, pô, você vendeu 1/5 dos seus direitos comerciais, só o outro não vendeu não, o outro grupo. Pro resto da vida, por isso que eu tô brincando, é basicamente pro resto da vida, você vai passar o resto da sua vida recebendo 80% da maior fonte de receita que existe no futebol brasileiro atual, que é a televisão. Um ano depois, na hora que fechou depois com a Record, os clubes se reuniram com o investidor para tentar reduzir essa venda, não tudo. E curiosamente o investidor vendo, o cara ganha tanto dinheiro que aceitou. Não é dessa para você, como o negócio foi tão bom que o investidor disse, beleza, 10% dele. Aí fizeram a reunião, o investidor topou, porque muitos clubes já tinham recebido metade do que eles tinham direito, então bastava não receber outra metade. Claro que vai comprometer o orçamento à frente, que quando você fez o orçamento no começo do ano, você considerava que ia receber aquilo, mas aí você faz um outro engenharia financeira. Alguns receberam todo, né? Todo mundo, na verdade, declarou que recebeu tudo. Sim. Vai ter até que refazer os balanços. O Sport, por exemplo, por uma questão contábil, já tinha dito que já tinha recebido os 135 milhões, 136 milhões. Mas recebeu 70. Não, no momento tinha recebido 1/4. Aí nesse ano, no começo desse ano, recebeu mais 1/4, recebeu metade. O Sport falta 50%. Falta 50%. O Sport é um dos que vai ficar os 10% pelo que já recebeu. Se topar, ficaria 10%. O Sport não confirmou isso, mas todos da primeira divisão já confirmaram. Eu acho que o Sport também, se subir, o que eu acho um erro, inclusive. Se subir, fica 10%. Se não subir, como vai ter pouco dinheiro, vai comprometer um pouco do futuro, mas para pegar mais dinheiro. Mas se quiser, devolve. Certo. E nesse... Não, eu ia perguntar isso. Quem pegou, devolveria imediatamente? Não, só quem pegou, mas ninguém pegou. Mas ninguém pegou. Ninguém pegou. Mas no caso, a grande maioria, para não dizer que é todo mundo, mas a grande maioria vai deixar de receber. Certo. E o investidor sai com 10%, ou seja, você vai ter receber 90%. Aí a gente vai para a Record. O contrato da Record é 210 milhões de reais por edição. Vamos considerar os 10%, certo? O investidor vai pegar 21 milhões. O inicial seriam 42 milhões. Vai pagar, tem uma diferença. Aí você fala, e a diferença? Perceba que com o tempo, beleza, todo mundo, um reformou o estádio, outro construiu o CT, outro fez grandes contratações, outro quitou dívida, pagou isso. Todo mundo deu uma arrumada da casa. Deu uma organizadinha. Em 2023... Queimou trazendo jogador fraco, mas muita gente, acho que dívida nem podia, tinha que ser investimento de estrutura. Ou seja, estruturou o CT, comprou equipamentos. O Sport, por exemplo, botou 10 milhões de reais no estádio, 15 milhões, na verdade, ter colocado 5, ou seja, todo mundo fez um pouco disso. Isso 2023/2024. Como a gente está falando de 50 anos, daqui a 10 anos, faltaram 40 ainda, aí tá lá, o Cruzeiro recebendo 80% e o Flamengo 100%. Cruzeiro 80% e o Flamengo todo, passar o resto da vida assim. Em algum momento. Por isso que era muito óbvio. Vai fazer falta não, vai ficar impossível, já está difícil competir, vai ficar muito difícil. Agora, tem alguma coisa errada? É roubo daqui? Não tem nada irregular. Tem decisões
controversas, mas aí desfizeram metade do problema. Desfizeram metade do problema. E isso eu considero bem importante, porque desde o primeiro momento eu não tinha gostado muito disso, não. Verdade. Bom, para a gente fazer aqui as nossas considerações finais, 2 perguntas para vocês. Foi bom para o clube? Foi bom para a TV? Como é que vocês acham que fica esse cenário do fim do monopólio da Globo? Vamos lá, Celso. Eu acho que, inicialmente, é melhor para todos. Tá? É melhor para os clubes, porque você tem mercado. Se você tem mercado, você tem negociação. O seu valor pode aumentar a partir do seu próprio mérito. Se você passa a ser um clube mais presente na parte de cima do campeonato, você vai ter mais jogos transmitidos, você vai tendo mais força dentro da sua liga. Como o Corinthians hoje é o motor de uma liga, o Flamengo é o motor de outra liga, esses atores podem mudar. Porque a gente cresceu e aprendeu a enxergar o futebol brasileiro por castas. Não importa o que o Atlético Paranaense fizesse, ele, por anos e anos e anos e anos, ganha e ganharia para sempre menos que o Botafogo, que hoje até voltou a ser o protagonista depois da SAF, mas nesses anos não foi. Então, você tem uma possibilidade de não ser essa divisão por castas, tá? Então, acho que os clubes ganham. Nessa questão da TV aberta específica, o público ganha porque um jogo a mais, né? Dobra por rodada a possibilidade com aquela interrogação que eu deixei de um risco de se cair na tentação da guerra pela audiência. Tão famosa nos anos 90 com os programas de auditório, que apelavam ao máximo, há um temor de que eles podem apelar ao máximo no futebol também, e a gente passe a ver Corinthians e Flamengo o dia inteiro na televisão. O dia inteiro não, todos os dias de futebol, passa a só ver Corinthians e Flamengo. Porque hoje é uma questão tão estratégica que a Globo não transmite muitas vezes para poder vender o PPV. Exatamente. Agora, a Record não vai estar preocupada com o PPV que não é dela. Tá entendendo? Então, a Record pode tomar decisões que atrapalhem o PPV da Globo. Mas para o público é bom. O que pode se tornar negativo para o público é se esse mercado tão fatiado chega na TV por assinatura e fundamentalmente no PPV, porque você vai ter que assinar o PPV da Globo, você vai ter que assinar o PPV da ESPN, da Disney, da HBO, já tem sido assim com conteúdo da Prime, de uma forma geral, né? Porque tem sido assim. Copa do Nordeste em uma, Copa do Brasil em outra, Libertadores em outra, Sul-Americana em outra. Hoje em dia você tem que assinar basicamente 5, 6 perfis, aí você esquece, você assina uma para 3 meses, esquece, você paga mais 3 meses que você nem viu, porque o cara ainda tem que virar um gestor né, de conta que hora, tá pagando. Qual é o período que está passando a Copa do Nordeste, esse aqui? Isso. Então agora eu vou assinar. Então, por aí vai. mas eu acho que no geral foi positivo para clubes e para o público, né? Para TV, a própria Globo obviamente não, já que ela tinha tudo e agora ela precisa dividir, aí seria loucura dizer que é bom para ela. Celso, eu acho que a Liga Brasileira tem que sair de forma como a Premier League, tem que haver uma liga só, não será assim em 2025 e no mínimo não será assim até 2027, porque o contrato só se tiver uma rescisão, mas assim, se não houver o contrato isso, da LFU até 27. Até 27 e o da Globo até 2029. O da Libra Globo até 2029, LFU Record até 2027, ou seja, só quando acabar esse é que poderia a LFU juntar. A torcida é para que em algum momento a Liga seja unificada, até porque só quando acontecer isso é que a Liga poderá tomar conta do Campeonato Brasileiro. Como não existe uma Liga só, a CBF continua tomando conta. Faz até sentido essa regra. Lógico. Sim, claro. Assim, mas se tiver, não é? Só qual a Liga? Não, tu toma conta aqui. Eu fico aqui o outro não. O outro não. Então, só uma Liga. Mas existe um princípio de convergência dessas ligas. Por exemplo, quando a Libra, que ela foi fundada em 3 de maio de 22, ela surgiu, a divisão, porque tem, que o Fred estava falando em relação à divisão de receita, antes eram as castas. E passou a ter aquelas questões de divisão certinha. Isso, que a gente nem aprofundou aqui, mas vou falar rapidamente. Quando ela foi fundada era de forma igualitária, pega o bolo, 40% de forma igualitária, ou seja, divide entre todos que tiveram na disputa, 30%
por performance esportiva, que é a colocação na competição, e 30% por apelo comercial, que mudaram, não é só audiência não, é uma série de fatores que é chamada de audiência apelo comercial. Já a LFU, essa mesma ordem era 50, 25, 25, certo? Aí você fala, qual é o melhor? Nenhum nem outro. As duas, foi se negociando e as duas passaram a ter o mesmo percentual. Hoje, tanto a LFU quanto a Libra, ela dá 45% de forma igualitária, ou seja, subiu o bolo, que é igual para todo mundo. E a LFU baixou um pouquinho, né? Baixou um pouquinho, outra subiu, uma de 50 para 45, outra de 40 para 45, né? A parte de performance ficou em 30% e a audiência ficou em 25%. Porque por exemplo, o de Flamengo e Corinthians poderiam pesar muito, acaba ficando um quarto. Mas é justo que eles recebam mais também, porque assim, tem audiência. Lógico que é justo. Eu não sou dessa linha de que todo mundo tem que receber R$1 para todo mundo. Não. Na lógica não é essa não. Um tem 40 milhões de torcedores, ou tem 500 mil. E a gente está falando que o produto não é o mesmo. Isso, em 2025 tem Flamengo e Novo Horizontino. Não podem receber a mesma coisa. Agora eles podem receber a mesma coisa na parte que é para receber a mesma coisa. Exato. Que é a base igualitária. Ou seja, que ela está ali. Ou a performance em relação ao que eles fizeram na temporada anterior. Isso. Porque, por exemplo, o Fortaleza, com tudo que está fazendo, de repente termina no G4. Aí esse quarto lugar do Fortaleza não vale nada. Lá ele volta a ganhar o mesmo. Pronto, então. De alguém que está subindo divisão. Um Novo Horizontino. Então, o fato das duas ligas já terem esse mesmo percentual já é algo interessante. Torcer para quem 27. Não é sair da Record, não. De repente a Record passei. São 3 temporadas que a gente vai ver como isso funciona. Né? Mas que o futuro coloque para os clubes como uma liga só. E em relação ao torcedor, eu estou na linha de Fred. Vai ser bom que dobrou o horário, desde que não seja aquela coisa tabelada. Você já liga o jogo, já sabe que vai estar passando. Flamengo, sabendo que vai ser Corinthians. Não pode ser assim. Hoje, para ser justo, até com a Globo, no fim do monopólio, ela passava muitos times do campeonato. A Globo, de forma até surpreendente, pela história anterior, que a própria Globo construiu no futebol brasileiro, a Globo nos últimos 10 anos, pelo menos, talvez até mais um pouco. Ela deu direito a todo mundo passar. Ela nacionalizou o produto. Tá? As forças regionais, tanto que foi inteligente, está fortalecido o Campeonato Brasileiro justamente. A média de público, 27 mil pessoas. Porque você voltou a ter um campeonato interesse, né? Com interesse pujante, não é no país todo, a Série A é restrita, mas é o que dá para ser, né? 9, 10 estados ali, e você consegue distribuir bem. É isso aí. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Vou até pedir uma coisa para você. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, tá? Diga aí o que é que você achou, se você concorda com a gente. Se não gostou, não pode deixar um comentário, não? Aí você deixa o comentário dizendo que não gostou, e dizendo por que a gente não gostou, porque Fred tá sempre falando bobagem. Você pode falar, dizer aí o que é que você achou do nosso programa e nos ajudar a escolher o próximo tema, por que não? Por que não? Deixa aqui a sua dica do que a gente pode gravar também, que conteúdo você gostaria que a gente analisasse. Obrigado a cada um de vocês pela audiência, de verdade, é uma honra enorme poder ter esse espacinho na rotina de cada um. Forte abraço, até a próxima, galera, valeu, tchau, tchau.